Solicitando novamente a presença dos senhores vereadores para comparecimento ao plenário para reiniciarmos a discussão. Com a presença já dos senhores vereadores, na ausência alguns, já vamos considerar reaberta a nossa sessão. Por favor, vereador Julião. Meu tempo já se esgotou, senhor presidente, então eu solicito uma questão de ordem. Questão de ordem concedida? Senhor presidente, nós fizemos a suspensão dos trabalhos para que uma emenda de autoria de Vossa Senhoria e do vereador Enivaldo Ramos de Freitas pudesse ser confeccionada. E, ao mesmo tempo, estive conversando com alguns vereadores que fizeram algumas ponderações de outros pontos que entendem serem necessários fazer uma discussão a respeito, senhor presidente. E, para tanto, eu venho solicitar verbalmente, enquanto se providencia a feitura do requerimento, de adiamento por 15 sessões desse projeto de lei, para que todos os vereadores que se manifestaram possam fazer as suas manifestações no projeto. O projeto continuará na casa. Talvez, senhor presidente, até fica aqui uma solicitação à comissão que discute a questão de segurança pública nesta casa, na qual o senhor é o presidente. Já fica feita uma solicitação para que seja feita um fórum de debate, não só desse meu projeto, senhor presidente, mas eu acho que nós temos inúmeros projetos discutindo segurança. E eu acho que está na hora da gente promover um debate, um fórum na questão de segurança no nosso município. Então, fica dada aqui a sugestão para que a Comissão de Segurança tome a frente para fazer essa discussão junto aos bancos, juntos aos supermercados, junto ao comércio todo da nossa cidade, junto às escolas. Vamos promover uma ampla discussão do que nós entendemos e gostaríamos de ter como segurança no município de Jundiaí. Então, senhor presidente, fica feito aqui o pedido verbal para que seja votada o adiamento da discussão e votação. Vossa Excelência, me permite uma parte? Eu estou numa questão de ordem, vereador Doca. Eu acho que o senhor poderia solicitar uma questão de ordem ao presidente, porque eu estou encerrando a minha questão de ordem aqui. Inclusive, um dos interlocutores e que ajudou nesse convencimento desse vereador a pedir esse adiamento, como sempre, o nosso professor Antônio Carlos Pereira Neto, nosso querido Doca aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela questão de ordem. Só, vereador Doca, o doutor Bardi havia pedido anteriormente. Perfeitamente, senhor presidente. Ele abrindo mão... Abro mão. Abre mão, A preferência do vereador Doca, sempre. Eu agradeço. Apenas para comunicar essa questão de ordem, primeiro, parabenizar o vereador Júlio Sérgio de Oliveira, que ele percebeu que é um projeto polêmico e importante. Segundo lugar, com referência à plenária, se os senhores vereadores leram hoje uma reportagem num dos jornais de Jundiaí, uma pessoa que reside em Porto Alegre, mas que tem parentes em Jundiaí, anda muito triste de ver a situação que vem ocorrendo em Jundiaí pela violência. Então, é importante, sim, que a gente faça algumas discussões mais profundas sobre esse caso de segurança. Portanto, parabéns ao vereador Júlio César Oliveira e vamos lá, vamos trabalhar. Obrigado, senhor.
Vereador Fernando Manuel Questão de Bardi. ordem, senhor presidente. Questão concedida. Senhor presidente, eu já havia falado com o vereador Julião, antes do início da sessão, justificando o meu voto contrário ao projeto de lei, inclusive com a emenda. Sou também membro da Comissão de Segurança desta casa e a sugestão do vereador Julião é muito oportuna. Eu quero crer que o tema segurança pública deve ser objeto de muita discussão nessa casa, porque a cidade, de fato, está precisando disso. Mas com relação especificamente a esse projeto, senhor presidente, ele é, do ponto de vista legal, absolutamente inconstitucional. Não é restringindo direitos do cidadão que nós vamos promover segurança. Não é restringindo direitos num regime de liberdades, como preconiza a Constituição, porque se assim o fosse, a gente precisaria proibir celular numa série de outros locais também. E não é o celular, ele pode até ser o mecanismo que noticia uma transação financeira feita dentro do banco, o cidadão sacou dinheiro, mas não é restringindo o direito do cidadão, como bem lançado pelo vereador pastor Roberto Conde, que às vezes fica lá 40, 50 minutos, 1 hora dentro do banco e que às vezes resolve coisas do seu cotidiano ali pelo celular, não é restringindo esse direito que nós vamos diminuir a incidência. Eu volto e vou reavivar a memória dos senhores vereadores. Se um projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, que está presidindo hoje os trabalhos, de colocação de câmeras nas portas dos bancos, foi vetado pelo prefeito municipal, quiçá o de restringir um direito que tem o cidadão de se comunicar através do seu telefone celular. Então, vereador Julião, eu queria pedir a Vossa Excelência, aos demais vereadores, que ao reapresentar o projeto, verificasse de fato se é isso que vai contribuir para a segurança, né? Se restringir o direito do cidadão de se comunicar através do telefone celular dentro do banco, vai aumentar ou diminuir, ou se nós temos outros mecanismos, né, para a consecução dessa finalidade. Um deles foi anunciado pelo prefeito na semana passada, da sanção de um projeto de nossa autoria, minha e do vereador Paulo Sérgio, que estabelece a obrigatoriedade de se colocar, né, divisórias entre os caixas de banco e a sala de espera. Isso sim é muito mais eficaz do que proibir o cidadão de falar ao telefone celular. E quero crer que os bancos também não se viriam Questão de ordem, senhor presidente. Obrigados, né, a cumprir essa determinação sob a perspectiva de uma penalidade qualquer. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval. Eu queria dizer que também argumentei nessa breve reunião com o vereador Julião que eu não sou favorável ao projeto, também não assinei a emenda, em virtude de algumas das considerações que o vereador Bardi já colocou, né? Também faço aqui como sendo minhas palavras. Mas, no particular, eu acho que essa Casa de Lei apresenta projetos. Quando os projetos não têm um certo consenso, faça isso mesmo, né? Para a reunião, reúne, discute. E o vereador Julião teve o bom senso de não vir para cá com a casa dividida, porque ainda, representantes do povo que somos, se nos mostramos divididos, significa que a população também se dividiria, na sua opinião, com esse projeto. E eu quero aqui, em nome do diretor dos sindicatos bancários, que veio falar comigo e com a vereadora Marilena aqui, dizendo que sugere a Vossa Excelência também, vereador Julião, que envie o projeto para os sindicatos bancários, que eles querem fazer essa discussão também com as agências, porque eles querem ajudar na segurança dos cidadãos, mas também tem a compreensão de que isso pode prejudicar atividades dos funcionários ou até de clientes dos bancos. Então, além do fórum ou do debate que Vossa Excelência e essa casa pode promover, enviar uma cópia do projeto aos sindicatos bancários também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Mas eu queria lembrar, após a fala da questão de ordem do vereador Julião, que como foi adiado por 15 dias, que a gente pode conversar depois com mais calma. Pois não, vereador? Sem sombra de dúvida, eu acho que até o tempo de adiamento se mostra bastante longo, justamente para que a gente possa fazer... Não, ainda não votamos o adiamento, mas eu estou pedindo por 15 sessões, que é justamente para dar tempo para que todos que queiram se manifestar, como agora a gente está vendo o caso do sindicato. Eu só fico assim, nessa questão de você cortar a possibilidade da liberdade de ação das pessoas. Eu acho que isso hoje, cada vez mais, a gente tem feito isso, restringindo essa liberdade. Quando se fala aqui do monitoramento por câmeras, é uma restrição da minha liberdade. Porque eu estou sendo filmado em muitos locais
sem a minha autorização para estar sendo filmado. Todos nós. Então, esse também é um direito à liberdade que me tem sido colocado. E eu vejo agora, né, a defesa de alguns pontos do celular. Quando nós não tínhamos o celular, nós não tínhamos esse direito porque não existia esse direito. Então, nós temos que fazer esse debate. Mas nós estamos debatendo algo maior, que é a segurança do ser humano. Quando nós não tínhamos, né, muitos dos instrumentos que a gente hoje detém, a gente tem que pensar bem como é que nós vamos usar isso da melhor maneira, a nosso favor e não contra nós. E eu entendo que mesmo não estando sendo respeitado no meu direito de não ser filmado, eu estou ali tendo um momento a mais de segurança, porque aquela gravação pode vir a salvar a minha vida. Assim como a não realização de um telefonema dentro de um banco poderá também vir a salvar a minha vida, tendo em vista que algum olheiro pode estar ali vendo a minha transação e avisando o seu comparsa lá de fora. Então, nós temos que medir o que é restringir realmente o direito de uma pessoa ou não. Acho que essa é a discussão que nós temos que fazer. Por isso, a minha sugestão, e por isso acho que já foi até aqui acatada, a gente já percebe isso na manifestação do próprio sindicato dos bancários, que se faz aqui presente, eu havia visto aí, né? Acho que é interessante. Então, acho que é importante que esse debate seja amplo, né, e irrestrito, e que todos nós possamos estar participando para melhorar o nosso dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvermani. Gostaria de parabenizar o vereador Júlio César de Oliveira, o Julião, pela sua postura. Eu, particularmente, também seria contrário da forma como estava esse projeto. E nós esperamos que, nesse período de 15 sessões, o prefeito Miguel Haddad regulamente um projeto, uma lei já aprovada por essa Câmara na legislatura passada, dando maior privacidade a quem vai fazer saques bancários. E aproveito também a presença dos representantes do Sindicato dos Bancários, saúdo, inclusive, meu colega de Banespa, Antônio Cortesani, o Toninho. Eu faço uma sugestão a Vossa Excelência, que está presidindo no momento essa sessão, de que envie também para o Sindicato dos Bancários uma cópia daquele projeto de lei que, lamentavelmente, foi vetado, dando condições de monitoramento externo das agências bancárias, porque eu entendo que esse projeto de lei é tão importante não apenas para os clientes dos bancos, mas também para a segurança dos funcionários e até, por que não dizer, para a segurança patrimonial das próprias instituições bancárias, já que, como bancário que fui, eu tenho conhecimento que muitos dos assaltos que ocorrem às agências bancárias, eles são planejados com antecedência, inclusive colocam meliantes nas proximidades, às vezes até semanas antes. Então, se você monitora o movimento externo de uma agência bancária, você dá um amplo leque de segurança a todos os envolvidos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Julião, o vereador Fernando Bade, pelos comentários. Os bandidos, eles são profissionais em procurar se esconder. O vereador Julião falou a respeito das filmagens, e a gente sabe que não é fácil. Daqui a pouco, eu diria até mais, né? Os satélites estão filmando, estão nos achando cada vez mais, não vai dar para se esconder. O bandido é profissional em se ocultar, né? Inventar planos e uma série de maneiras de enganar quem trabalha para subtrair aí o suor do trabalho de cada um, honesto. Agora, eu achei importantíssimo, e nessas 15 sessões nós temos que continuar estudando esse projeto, junto com o presidente desta casa neste momento, o vereador Paulo Sérgio, doutor. Nós fizemos uma emenda com a assessoria da casa, mas precisamos continuar, porque cada dia mais se aprimora a criminalidade.
E a população nos cobra. O vereador Julião, quando apresentou um projeto hoje aqui, um cidadão me ligou, me ofertando esta ideia e pedindo um projeto de lei. O cidadão precisa de segurança, como nós também. Nós precisamos aqui nesse parlamento discutir, encontrar soluções para contribuir com a segurança, porque nós não podemos legislar ou mesmo fazer segurança, que é do Estado em atribuição com o Executivo, né? Mas nós precisamos ofertar esses projetos que contribuam para que haja execução de políticas de segurança. Então, eu quero parabenizar o Julião e todos que estavam a favor, os que estavam contra, porque eu sei que são críticas construtivas para chegarmos num denominador comum, e espero que cada vez nos encontrem mais, nos filmem mais, porque nós não temos nenhum problema de sermos filmados, né? O bandido quer se esconder e que sejam implantadas câmeras, igual já houve o projeto de Vossa Excelência aqui nos bancos, e tudo que se possa contribuir para mostrar quem que está andando e circulando nos bancos em todos os lugares onde há comércio e circula valores. Portanto, quero mais uma vez parabenizar o autor desse projeto e todos os outros que comentaram com críticas construtivas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Em primeiro lugar, parabenizar o autor do projeto de lei. Acho um projeto de lei cuja discussão é necessária. Parabenizar também pela humildade de adiar para que haja uma nova discussão, acatando todos os poréns elencados aqui, para que realmente a gente haja com maior consistência e com uma certa maioria aqui na votação desse projeto. E também agradecer pela lembrança, e como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nós vamos convocar essa reunião, Comissão de Segurança, obrigado, Julião, a Comissão de Segurança, justamente para discutirmos esses assuntos, até desse eventual veto, né, do Executivo, por parte do monitoramento, seja ele externo como interno. Nós também pudemos verificar pela imprensa televisiva os furtos e os roubos de caixas eletrônicos. Mesmo com monitoramento, tem sido difícil para a investigação. Então, espero que, apesar do veto que venha do Poder Executivo, a legalização ou a apresentação de uma legislação sobre esse monitoramento. E queria agora, continuando a discussão, o requerimento de adiamento de número 67 do projeto de lei do vereador Júlio César de Oliveira, de adiamento para 20/10/2009. Em discussão, requerimento de adiamento, em votação. Com 15 votos pelo adiamento e essa presidência que não vota, declaro aprovado o adiamento do requerimento 167 do projeto de lei 10.125 do vereador Júlio César de Oliveira para a sessão de 20/10/2009. E gostaria de pedir ao vereador Anivaldo que assumisse a presidência. Muito bem, o próximo projeto a ser discutido, projeto de lei de número 10.125 de 2000, aliás, projeto 10.303 de 2009, sua autora Marilena Perdiz Negro, inclui no calendário municipal de eventos o baile anual de aniversário do Clube Beneficente, Cultural e Recreativo 28 de setembro. Em discussão, com a palavra autora do projeto, vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Apenas para registrar a presença aqui na casa de representantes da diretoria do Clube 28 de Setembro, a sua presidente, Kelly Cristina da Silva,
senhor Fernando Marques da Silva, do Conselho Deliberativo, Joana de Cássia Prudêncio, que é do Primeira Tesoureira, e que nos honra bastante e que nos motivou aqui a apresentar essa proposta de lei. Peço a palavra, senhor presidente. E tem a palavra a nova vereadora. Bem, essa iniciativa de inclusão no calendário municipal de eventos do tradicional clube, né, do baile, do tradicional clube 28 de setembro, ele, na verdade, é mais uma ação no sentido de trazer o trabalho desse clube centenário, tem 112 anos aqui na cidade, é o mais antigo do estado de São Paulo, é o segundo, acho que, no Brasil, e todo ano, tradicionalmente, no mês de setembro, realiza o seu baile. É certo que as suas dependências nem acomodam mais o evento e que precisa lançar mão do apoio de outros clubes da cidade, tem sido realizado em diferentes locais, mas a chamada é forte e as pessoas comparecem e ali se confraternizam gerações e mantendo a cultura viva da afrodescendente aqui em nossa cidade. Eu gostaria de dizer que do clube, na verdade, ele nasce, né, da junção de duas associações. A gente conhece a história do clube e cada vez que vê um pouco, a gente aprende um pouquinho mais. Ele fundiu o Clube 28 de Setembro, fundado em 1º de janeiro de 1897, e o Clube Recreativo Jundiaense, fundado em 1934. É aí que, então, começa o trabalho social, o trabalho socioassistencial desse clube, e que, de uma maneira geral, todos os clubes sociais, né, tem sido um espaço de reunião de pessoas com as mesmas finalidades, mas que, no caso da cultura afro, o trabalho, né, empolgante até desse clube, no sentido de preservar, de assegurar aos jundiaenses a convivência com as tradições, ou mesmo a cultura, através do clube. E a gente vê que as iniciativas são inúmeras. Aqui o baile é uma forma de contemplar esse segmento importante da cidade, aqui na cidade, né, colocando no calendário de eventos. Mas, na verdade, a gente vê toda a diretoria empenhada, seja no acervo histórico, iconográfico e oral, que já começou a ser feito, né, já começaram as entrevistas orais, seja na participação, a atividade no dia do museu, abre suas portas e faz a sua exposição, e tantas outras iniciativas que trazem, né, a oportunidade de configurar cada vez mais a cultura afrodescendente, nem sempre lembrada com traços positivos, diferentemente de outras culturas. Na verdade, a gente sabe que a cultura da raça negra, muitas vezes, ela é lembrada com alguma reserva, e isso a gente tem que vencer. A gente tem que ir vencendo com ações. E são essas ações que a gente gostaria de lembrar aqui, que o clube é incansável, sua diretoria, de uma para outra, é incansável no sentido de perseguir esses objetivos, de dar visibilidade, não para o clube, mas para tudo o que representa e o que representou para a nossa cidade as tradições da cultura afrodescendente em nossa cidade. Eu gostaria de dizer aqui para os senhores vereadores que nós fizemos algumas tentativas no sentido de assegurar aquela região do entorno do clube uma menção, que para mim seria bastante honrosa, de denominação do terminal rodoviário central. Acho que ali seria realmente um motivo para nós termos a lembrança, né, sempre presente do clube ali. Infelizmente, foi iniciativa particular, tentamos aí uma articulação mais política, não tivemos o sucesso. Ele está denominado com a personalidade ilustre, o ex-governador Mário Covas, e que, na nossa justificativa, nós sabemos que ele está homenageado no estado de São Paulo todo, em diversas obras, em diversas obras públicas, inclusive. Mas
A gente sabe que esse clube vai resistir também a Permite isso uma parte? e vai se manter seguro na realização desse baile, na realização de todas as outras atividades culturais, socioculturais, que estão presentes nas ações de todas as diretorias. Então, ficam meus cumprimentos à diretoria do clube, e eu faço a parte, vereadora Ana Tonelli. A senhora viu que já fazia algum tempo, eu não quis interrompê-la, e o Não. vereador Silvinho também depois pediu. Cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa e dizer que nós, aqui desta Casa de Leis, já temos outros projetos, né, relativos à raça negra, vamos assim dizer, que aprovamos aqui, um deles, inclusive, de minha autoria, e hoje já da Casa, uma vez que foi aprovado por todos, inclusive eu acho até que foi por Vossa Excelência, que deve ter sido na última gestão, ou se foi na anterior, o hino à negritude, obrigando que em todos os eventos, né, seja dos eventos afro, que seja executado, que seja cantado esse hino belíssimo que é o hino à negritude. E com relação ao 28 ainda, há mais de 60 anos, eu tenho 64, meus pais, eles dançavam, não é, nos veteranos. Então, não tinha ainda o Clube dos Veteranos em Jundiaí. O ensaio era feito lá na Banda Ítalo, na Cavalcante. E o Clube 28 cedia as suas dependências para aqueles monumentais, vamos assim dizer, bailes que eram feitos. Eu podia ir só no ensaio, porque não permitiam a entrada de crianças, mas os meus pais frequentavam. Então, vejam que desde aquela época, o Clube 28 cedia as suas suntuosas dependências também para a realização daquele baile dos veteranos. Cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa, tenho certeza absoluta terá a unânime votação desta Casa, vereadora. Obrigada, então, senhores vereadores, vereador Silvio Hermani, se o presidente permitir, porque já passou o meu tempo. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, vereadora Marilena Perdiz Negro, por essa iniciativa, até porque o Clube 28 de Setembro, além de ser um dos mais antigos do Brasil, não apenas de Jundiaí, mas do Brasil, ele também representa não apenas a cultura, mas os anseios dos afrodescendentes, não só de Jundiaí, mas de toda a nossa região. Então, parabéns a Vossa Excelência e parabéns aos representantes da diretoria que se encontram aqui presentes. Obrigada, vereador. São essas minhas palavras, mais uma vez meus cumprimentos para esse clube, que eu tive a honra de homenagear através desse projeto de lei, e estou certa de que outros passos daremos esta casa junto com a sociedade em prol da cultura negra, afrodescendente da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei número 10.303, de 2009, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que inclui no calendário municipal de eventos o baile anual de aniversário do Clube Beneficente Cultural e Recreativo 28 de setembro. Continua em discussão. Em votação. Com 12 votos pela aprovação, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, o projeto está aprovado. Próximo item, o projeto de lei de número 10.307, de 2009, de autoria do vereador Domingos Fonte Basso, que declara de utilidade pública a Associação Amigo Especial. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Domingos Fonte Basso.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqui presente. Projeto de Lei 10.307/2009 declara de utilidade pública a Associação Amigos Especial. É declarada de utilidade pública a Associação Amigo Especial com sede nesta cidade. Esse projeto tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Amigo Especial, entidade que, de forma clara e inequívoca, tem contribuído expressivamente para o bem e o crescimento de nossa comunidade. Como se pode constatar pela documentação que segue anexada, merecendo por isso o presente reconhecimento. A Associação Amigos Especial merece receber desta casa toda a homenagem e reconhecimento possível. Hoje, por meio da declaração de utilidade pública, estamos reconhecendo sua grande importância como prestadora de serviços sociais. Fundada e administrada por entes de reconhecimento, caráter e importante atuação social em nosso município, a associação tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos indivíduos portadores de deficiências. Dessa forma, organiza eventos onde essas pessoas possam interagir com a sociedade em geral e desenvolver suas capacidades motoras. Peço o apoio dos nobres pares para garantir à Associação Amigo Especial o direito de pertencer ao grupo de entidades consideradas de utilidade pública de Jundiaí. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei de número 10.307, de autoria do vereador Domingos Fonte Basso, que declara de utilidade pública a Associação Amigo Especial. Em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 vereadores ausentes e esta presidência, que gostaria de votar, mas não vota, o projeto de número 10.307, de autoria do vereador Domingos Fonte Basso, está aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Domingos. Quero agradecer a todos os pares que me ajudaram nessa votação, e eu sei que esse presidente não vota, mas que gostaria de votar também com todo o prazer. Muito obrigado. Certamente, nobre vereador, deste projeto e também do Clube 28 de Setembro. Mas, próxima matéria da ordem do dia, projeto de lei número 9.680, de 2007, do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina... Corrigindo... Mudou aqui, o projeto de lei, então, seria do pastor Roberto Conde de Andrade, o projeto de lei número 10.315, de 2009, que exige, nos salões de beleza, cartaz sobre hepatite. Com a palavra, o nobre autor do projeto, pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto simples de minha autoria que exige nos salões de beleza cartaz sobre a hepatite. O artigo 1º diz: fica instituída a obrigação dos salões de beleza que oferecem serviços de manicure, medidas e pedicure, de afixar em local visível para cliente cartaz sobre medidas necessárias da prevenção contra
o contágio da hepatite, necessárias para garantir a segurança dos profissionais que trabalham nos estabelecimentos, como também das pessoas consumidoras desses serviços. O cartaz deve conter modo e tempo de esterilização dos instrumentos, lista de materiais descartáveis que devem ser usados, maneira de utilização, medidas preventivas, bem como alerta sobre os riscos que são submetidos profissionais e também os clientes. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E eu estava vendo o parecer do jurídico da Casa, ele deu o parecer do projeto legal e constitucional. Então, espero que os vereadores me ajudem nesse projeto, votando favorável, e que o prefeito, Miguel Haddad, também não vete, porque ele é legal e constitucional. Então, não vai haver questão de vetá-lo com relação à ilegalidade e inconstitucionalidade. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei de número 10.315 de 2009, de autoria do pastor Roberto Conde de Andrade, que exige nos salões de beleza cartaz sobre hepatite. Em votação. Melhor ler aqui que a letra é maior. Com 13 votos pela aprovação, 2 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, o projeto de lei 10.315, de autoria do pastor Roberto Conde de Andrade, que exige nos salões de beleza cartaz sobre hepatite, está aprovado. Esta presidência recebe um requerimento ao plenário de adiamento para a sessão ordinária do dia 9/11 de 2010 da apreciação do projeto de lei 9.680 de 2007 do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina Praça dos Tucanos, área pública do Jardim Paulista. O requerimento está em discussão. Em votação. Com 12 votos pela aprovação do requerimento, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, o requerimento de adiamento está aprovado. Próximo item da pauta, a moção de número 38 de 2009 do vereador Silvio Hermani, apelo ao Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento dos processos de confisco das cadernetas de poupança nos planos Collor 1 e 2. A moção está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção, além daquilo que ela representa pelo nosso regimento, é também um desabafo de tantas pessoas que se sentiram
e se sentem até hoje prejudicados pelo confisco de seus rendimentos em aplicações financeiras na época de planos econômicos ocorridos no passado. Eu vou ler a íntegra da moção. Apelo ao Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento dos processos de confisco das cadernetas de poupança nos planos Collor 1 e 2, considerando o confisco efetuado nas cadernetas de poupança pelo então presidente da República, senhor Fernando Collor de Mello, em março de 1990, considerando o desastre financeiro que se instalou no seio de milhões de lares brasileiros, as implicações morais e emocionais das medidas, a sua inconstitucionalidade e o legítimo inconformismo dos cidadãos prejudicados por ação tão leviana e que não surtiu o efeito desejado na época, considerando que milhões de pessoas tiveram suas vidas mudadas de um dia para o outro, ou seja, de pessoas estabilizadas ou procurando se estabilizar para a completa ruína, considerando a luta incansável desses sobreviventes, como eles mesmos se denominam, para reaver o dinheiro e as perdas com ações na justiça que se arrastam há 17 anos e com diversos pareceres e decisões paralelas que se enredam num mar de interpretações jurídico-financeiras, considerando o fato de termos em nossa cidade muitas pessoas que se encontram nessa situação, a de não terem sido ressarcidas com seus direitos e de existir determinação do governo para que as instituições financeiras o façam, considerando não serem justas algumas interpretações e, por isso, a fé desses cidadãos no leal acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça, órgão diretamente ligado ao Supremo Tribunal de Justiça, para que o direito seja reconhecido e pago na íntegra, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob a apreciação do plenário, esta moção de apelo ao Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento dos processos de confisco das cadernetas de poupança nos planos 1 e 2, dando-se ciência desta deliberação ao seu presidente. Eu gostaria também de agradecer ao cidadão jundiaense que me sugeriu essa moção. Trata-se de uma pessoa de grande credibilidade no nosso município. Eu não tive autorização, não foi possível falar com ele que essa moção seria votada hoje, mas com certeza ele estará nos ouvindo, acompanhando e se sentirá realmente prestigiado, não apenas esse cidadão, mas todos os jundiaenses que foram prejudicados com os confiscos realizados em suas contas correntes, em suas contas de investimento. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 38 de 2009, de autoria do vereador Silvio Hermani, de apelo ao Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento dos processos de confisco das cadernetas de poupança nos planos Collor 1 e 2. Em votação.
Com 11 votos aprovando a moção, 4 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, a moção está aprovada. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimentos de número 160 a 162. Em discussão. Com palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhores vereadores, nós estamos apresentando hoje duas preocupações que nos motivaram a fazer 2 pedidos de informações. Um deles é com a questão do aluguel de um imóvel na Senador César Lacerda de Vergueiro, no Jardim Ana Maria, para funcionamento do Fundo Social, de projetos do Fundo Social, e que, com uma justificativa estranha de que aquela área seria a região mais segura da cidade para realizar esse tipo de atividade. Nós defendemos e temos defendido, seguramente, o investimento em construção, em equipamentos públicos, ou utilização racional dos equipamentos públicos. E achamos que o Fundo Social foi criado com essa finalidade de oferecer condições para cidadãos se capacitar, receber algum tipo de assistência. E Jardim Ana Maria, né, pelo menos soa estranho. Nós gostaríamos de saber que motivo, afinal, determinou a escolha desse bairro, sendo que nós temos inúmeros bairros que necessitam de ações sociais e poderia estar aqui na lista de ação do Fundo Social. E o que determina? Por que eles não utilizam os centros comunitários, que já estão vinculados ao poder público de alguma maneira, para realizar os cursos e atingir a população mais vulnerável, que a gente acredita que esteja no bairro? O Fundo Social foi criado com esse sentido, atingir a população, as camadas mais vulneráveis. Centralizá-lo numa região que, para mim, também não tem qualquer sentido aí de dizer que a localização é privilegiada para o transporte urbano. Então, acho que nós temos alguns equívocos aqui que mereceriam a atenção dos senhores e a aprovação desse pedido de informações. E um outro é uma movimentação estranha também que começou na administração, depois da notícia de fazer uma alternativa de trânsito por túnel, por viaduto na Ponte São João, começou a movimentação com profissionais fazendo levantamento social das famílias da Vila Grafe e ali no entorno, na Ponte São João. Nos preocupa porque estão sendo movidos profissionais de serviço social da área de Secretaria de Recursos Humanos. Também queremos saber por que os órgãos afins, que seria a própria FUMAS, que cuida da habitação, e outros órgãos da Secretaria, nós temos uma Secretaria de Integração Social, por que não são esses órgãos que estão fazendo essa avaliação? Por que determinar uma ação especial para funcionários da Secretaria de Recursos Humanos que têm uma atividade distinta? E é nessa linha que a gente está fazendo essa questão para o Executivo. São questões tão simples e tão light para os senhores poderem avaliar e aprovar, que talvez tenhamos aí uma resposta que nos convença. Se eu puder contar com o apoio dos senhores nesta aprovação, eu tenho certeza que vou compartilhar com todos as respostas que chegarem para a gente. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Continue em discussão os requerimentos ao plenário de número 160 a 162. E tem a palavra o nobre vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento feito pela vereadora Marilena, referente ao bairro da Ponte São João, também tem um outro agravante. Fizeram uma reunião com os moradores, apresentaram uma única sugestão, os moradores não entenderam e o que entenderam não concordaram
com a proposta viária, né, para aquele bairro. Posterior a isso, nós oferecemos uma alternativa, sem manifestação ainda. Eu vou fazer mais uma manifestação formal dessa vez, já com um projeto de arquitetura pronto, que terminei nesses dias, arquitetas Lívia Sutti e Daniela da Câmara, que me auxiliaram competentemente nessa formulação. Mas eu quero dizer que estão sendo feitas conversas pela Prefeitura, como pontuou a vereadora, individualmente, para fomentar a dispersão. Já que eu não consegui aprovar meu projeto de maneira consensual e coletiva, ao invés de eu retornar, reunir novamente, apresentar outras alternativas para a ponte, não, agora individualmente vão lá, morador por morador, tentando convencê-los, não sei de quê. Uns talvez queiram até se mudar de lá por questões pessoais, mas a maioria tem receio de sair daquela região. E não vê outra alternativa a não ser a prefeitura tratando o caso como se já tivesse liquidado. Visita, pergunta se aceita sair. Soube que o vice-prefeito Luiz Fernando Machado esteve na rua Alessio Zomiani, convidando a visitar a prefeitura, levar carnê de IPTU, não é? Para conversar sobre a sua situação individualmente. Cadê a coragem de voltar lá e apresentar uma outra alternativa? Ou melhorar aquela, ou até mostrar convincentemente que não tem outra, seja lá o que for. Mas agora, de maneira individual, é tática dispersiva de quem não consegue convencer na base do diálogo. Mas, enfim, meu requerimento, eu peço informações aqui, porque mais uma rua de Jundiaí é cobrada esgoto e não é tratado. É a Rua Bastos, no Jardim Tamoio. Alguns moradores, me procuraram, dizendo que o esgoto deles não é tratado, mas vem a cobrança como se fosse tratado. Não é o primeiro caso. Eu era vereador aqui, já tinha esse problema. Eu não entendo como é que o DAI não faz um apontamento. Então é nesse sentido que eu estou pedindo um requerimento para informar se é ou tratado de fato ou não de maneira formal. Senão, mais uma vez, abre-se um processo contra o DAI para se indenizar os moradores que cobrou sem tratar o esgoto. Quer dizer, eu acho que essa relação é muito ruim. Estou pedindo uma informação. Se o DAI diz que é tratado, e aí o equívoco do morador é outra história. Agora, se realmente não for tratado, o DAI tem que assumir essa responsabilidade e parar de cobrar. Até que formalmente faça toda a tubulação lá e trate o esgoto. Então, não é pedir demais aprovar um requerimento como esse, para que a gente tenha uma manifestação formal do DAI referente a este caso. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os requerimentos ao plenário de 160 a 162. Em votação. Com 10 votos pela rejeição, 3 votos pela aprovação, 2 ausentes e esta presidente que não vota, os requerimentos estão rejeitados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início do grande expediente.
com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, tem a palavra o primeiro orador escrito, o vereador doutor Fernando Bardi. E tem a palavra, nobre vereador. Questão de ordem, vereador Val, Questão presidente de ordem. desta casa em exercício. Questão de ordem do vereador Júlio César de Oliveira. Eu solicito ao senhor a fineza de retirar o meu nome do grande expediente. Pois não, nobre vereador, sua solicitação já foi deferida. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Da mesma maneira, peço a Vossa Excelência, se puder, que, por favor, retire meu nome também da fala do grande expediente. Obrigado. Pois não, nobre vereadora, também sua solicitação já foi deferida. Com a palavra, vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha e logo mais à noite pelas ondas da Rádio Cidade. Eu vou ocupar o espaço do grande expediente, senhor presidente, como sempre, de maneira objetiva e clara. E desta feita para tratar de algumas amenidades. A primeira delas não, mas as demais sim. A primeira diz respeito à insistência que tem mantido a Comissão de Segurança desta casa em obter autorização para visitar as obras do Centro de Detenção Provisório, CDP. O tão afamado CDP que, mais uma vez, volto a insistir, parece novela. Para sair a construção de um simples presídio na nossa cidade é uma coisa como se fosse uma obra faraônica. Então, mais uma vez, a Comissão de Segurança desta casa tem buscado gestão junto ao secretário da Administração Penitenciária para obter dele autorização para que a comissão, mais o presidente dessa casa, visite a obra, e para saber dos seus gestores, para saber da construtora, de a quem foi concedido a autorização para a construção, a quantas anda a obra, se tem prazo, se tem previsão, se ela está atendendo o cronograma, para a gente poder devolver para a população informações seguras com relação ao andamento dessas obras. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a sempre vereadora, a professora Neizi, pela agora promoção da 5ª Olimpíada de Redação. É um projeto desenvolvido junto à Biblioteca Municipal Nelson Futi, em parceria com a Prefeitura Municipal, que estimula os jovens, os adultos também, a, através de uma Olimpíada de Redação, desenvolver temas relevantes. E o tema desse ano diz respeito ao Ano Internacional da Astronomia, com o título Descobre Teu Universo. Eu acho que isso é muito bom. Quanto mais a Prefeitura Municipal, quanto mais essa Casa de Leis promover de alguma forma a cultura, nós vamos estar contribuindo para criar cada vez mais cidadãos jundiaienses honestos, trabalhadores e dignos. Eu gostaria também, neste ato, senhor presidente, de parabenizar a Banda São João da Batista por mais um concerto de aniversário, que vai acontecer amanhã à noite aqui no Teatro Politeama. E no domingo, pela manhã, no domingo às 10 horas da manhã, vai estar sendo inaugurada a nova sede na Avenida Antônio Frederico Ozanam. Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar toda a diretoria, o presidente da Banda São João Batista, o Henrique Janel Crispim, e toda a sua diretoria, por manter viva a tradição dessa importante instituição musical do nosso município, que vem, durante longos anos, abrilhantando e engrandecendo o nome da nossa Jundiaí. Eu gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o tenente-coronel Walter Gomes Mota e o tenente-coronel João Osório Jimenez Germano, esse último nosso particular amigo de longa data, pela conclusão de mais 3 unidades do curso PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Na verdade, esse é um programa desenvolvido pela Polícia dos Estados Unidos e que foi adaptado pela Polícia Militar ao modelo brasileiro, e que leva a jovens nas instituições de ensino informações sobre violência e drogas, buscando, sobretudo, a informação e, paralelamente, a prevenção. É um programa que aproxima a polícia da população, que busca, de alguma forma, quebrar aquela barreira que muita gente acha, que a polícia de um lado e a população do outro, quer dizer, busca familiarizar os alunos, os jovens, que o policial também é um ser humano, é um ser vivo, é um cidadão que vive na sociedade, mas que desempenha uma função peculiar. Esse programa, senhor presidente, ele tem aos poucos se arraigado na cultura e ele dá resultados excelentes. Gostaria por penúltimo,
de parabenizar o professor Dr. Fernando Balbini e o professor Dr. Davi Rodrigues Poit pela assunção que foi referendada por essa casa no próximo dia 25 de junho, quinta-feira, da pela direção, né, da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Esta Casa de Leis referendou o nome de ambos, são profissionais competentíssimos, e eu gostaria daqui dessa tribuna de externar mais uma vez meus parabéns e confirmar a presença desse vereador para prestigiar esse evento. E por último, parabenizar o prefeito, que no último dia 8 de abril, acatando, né, uma propositura desta Casa de Leis, publicou no Diário Oficial, tornando de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural Jundiaí ABCJ, né? Os mantenedores da BCJ, nossos queridos, estimados colegas e irmãos, que com muito custo promovem cultura, inclusive recentemente, né, um concerto aqui no Pulitiama, tiveram um quesinho aí com o ECAD, que outro dia a vereadora Ana Antonelli muito bem mencionou aqui, quer dizer, eles queriam cobrar de um concerto cultural a taxa do ECAD, como se isso fosse ferir, por exemplo, né, algum direito autoral de brasileiro, até porque só tocaram música estrangeira, né, e de gente morta há muito tempo, senhor vereador, de gente morta há muito tempo, né. Tocaram Beethoven, tocaram uma série de autores clássicos, quer dizer, é difícil cobrar o ECAD e mandar para o Beethoven, né? Lá na Alemanha, que já faleceu, a família dele está lá. Mas, de qualquer forma, parabenizar o prefeito municipal por ter assentido à nossa propositura de tornar beneficente a ABCJ. Com isso, senhor presidente, eu encerro minha fala. Muito obrigado. Essas são as palavras do vereador Fernando Bardi. O senhor permite uma questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem da vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente, uma vez que eu não vou fazer uso da palavra no grande expediente, eu tenho de me ausentar. Eu quero agradecer de público ao prefeito Miguel Haddad, através do secretário de Serviços Públicos, o Walter da Costa e Silva, e também ao dirigente lá da UES, do Jardim do Lago, o sempre vereador Cachan, pela solução do problema da água estagnada lá na confluência das ruas Frei Caneca com a General Carneiro, de frente ao Colégio Divino Salvador. Foi um pedido do diretor lá do colégio, nosso queridíssimo padre Divo Binotto, que agora também agradece a nossa intervenção e principalmente a solução do problema. Realmente era um problema antigo, falta de boca de lobo, enfim, mas graças a Deus e a intervenção aí do seu secretário, do prefeito e da UES, que é comandada pelo ex-vereador Cachan, então foi solucionado o problema que tinha aquela estagnação de água lá de frente ao Colégio Divino Salvador. Obrigada por ter me concedido a questão de ordem, presidente. Sempre um prazer, seus comentários em prol de nossa comunidade, vereadora Ana Antonelli. E a próxima vereadora inscrita, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor fizesse a gentileza, se pudesse, se estivesse na forma do regimento, o senhor passar o uso da minha fala na tribuna, o senhor invertesse com o senhor. Pois não, vereador. Vossa solicitação está sendo deferida, portanto, o senhor usará a tribuna logo após a vereadora Marilena Perdiz Negro. Obrigado, presidente. E tem a palavra a nobre vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores que ainda encontram-se aqui no plenário, público presente, as pessoas que ainda acompanham esta sessão pela televisão e que poderão acompanhar a retransmissão à noite pela Rádio Cidade. Eu vou utilizar esse período da manhã para dizer um pouquinho das nossas ações, que têm focado a questão de segurança no trânsito em diversos bairros. E somos chamados, né, a população encontra no vereador uma possibilidade de fazer chegar as suas reivindicações de uma forma mais célere dentro da prefeitura. É o que a gente tenta fazer, e tratar de questões de segurança no trânsito implica em dialogar com a Secretaria de Transportes, na verdade, que é a Secretaria de Trânsito também,
que tem que olhar para a questão do trânsito, para que a gente possa, às vezes, justificar a necessidade de uma maior sinalização ou até retirada de sinalização e discutir realmente com os moradores. E esse trabalho a gente tem feito com bastante tranquilidade na legislatura anterior e nesta daqui. Então, na Rua Pascoal Gusso, tem lá uma demanda bastante séria no Jardim Bonfilholi, com relação ao o intenso tráfego de pedestres e trânsito na Pascoal Gusso, porque faz uma ligação da rua com a Avenida 9 de Julho. É um meio que as pessoas utilizam bastante. E nós temos problemas, porque nós temos uma cidade com característica geográfica difícil, bastante morro, lá não é diferente, as calçadas nem todas são acessíveis, e o trânsito ali não flui, ou melhor, ele flui com bastante rapidez e está trazendo bastante insegurança para os moradores que muitas vezes caminham pelas ruas. Então, nesse sentido, a gente tem pedido a atenção da Secretaria de Transporte. E hoje, aqui na sessão da Câmara, nós tivemos uma reunião bastante diferente, porque vieram 3 pessoas que se dizem ali moradores e comerciantes da Rua República, numa reunião com os diversos vereadores. Ouvimos lá as reclamações relacionadas à mão de direção da Rua República e ao tráfego intenso da Avenida São Paulo, em direção ao Olavo Guimarães. Bem, nós entendemos que a CETRANSP é um órgão técnico e, por isso, nós nos reportamos a esse órgão sempre de maneira técnica, pedindo estudos, pedindo a viabilização de medidas, né, que façam o impacto do trânsito não tão ruim como está sendo. E isso nós acompanhamos, por exemplo, o impacto que aconteceu na Vila Ares com as alterações de mudança de mão de direção no local, desde 2004, mais ou menos, quando foram feitas grandes alterações. E os moradores, é claro, incomodados com a alteração da mão de direção da Rua República, que estava recebendo uma carga de veículos, né, tanto de ônibus fretados, quanto de caminhões vindos da Cívico, e era a única forma de fazer um retorno, era subindo a Rua República, porque a Regente Feijó era também mão única, mas só descia. Então, as pessoas tinham que ir até a Emília Pilon ou subir a Rua República. E, naturalmente, as pessoas optavam por ir pela Rua República, pegavam Valdomiro Lobo da Costa, tentar achar a Rua Brasil através das ruas que fazem chegar até lá. Uma lógica bastante ruim e que evidenciou uma falha técnica na escolha dessas vias para o trânsito fluir. E foi nesse sentido que apoiamos lá a mobilização dos moradores. Então, já estava na pasta o secretário Cláudio Giannin, o pedido foi para o Sacramone, mas daí quem resolveu foi o Cláudio Giannin, que fez estudos e falou, bom, eu vou fazer o que tem que fazer tradicionalmente e originalmente no projeto. E colocou a mão de direção dupla na Regente Feijó, fez algumas alterações, devolveu o trânsito para descer da Fernando Arens para a Avenida São Paulo, da Rua República, manteve a mesma mão de direção da Rua República da Fernando Arens até a Francisco Teles, e isso meio que descontentou, porque os moradores gostariam que ela descesse integralmente. O abaixo-assinado que foi apresentado pelos moradores implicava nisso. Então, nós entendemos legítimas manifestações das pessoas, tanto para discutir, para dialogar. O que nós não podemos aceitar é que pessoas usam até de falsidade ideológica para entrar numa causa, não sei de que maneira, para quê. Se dizendo morador há 10 anos na rua, o que é mentira, porque eu também moro na região da Vila Ares e Vila Progresso e sei que essa pessoa não morava ali. Se morar, deve morar uns 2 anos, seu Valdir, e que sai no jornal Bom Dia dizendo-se morador há 10 anos no local,
e também comerciante de materiais de escritório no local. E isso incomodou de uma tal forma as pessoas residentes ali, porque ele está dizendo-se, representando os interesses dos moradores dali, e não está, porque mora ali há pouco tempo, não participou das discussões que os moradores tiveram no passado, e um passado que não é tão longe assim, era outro dia mesmo. Os moradores aceitaram as decisões técnicas que foram feitas pela CETRANSP, e agora se veem numa manifestação aí liderada pelo seu Valdir, e que sai no Bom Dia aí dizendo-se, e não só no Bom Dia, me parece que em reportagens também na rádio, ele se intitula morador de muitos anos e também comerciante. Seu Valdir, o senhor é funcionário público, que, aliás, tem feito essas ações no seu horário de trabalho. Acho que isto, sim, os moradores lá têm que prestar atenção antes de se deixar levar aí por qualquer informação, como se isso fosse o trabalho essencial dessa pessoa. Então, aos moradores da Rua República, das imediações, nós entendemos que é legítimo fazer manifestação no sentido de discutir o que é melhor para todos nós, não é só para quem mora, para quem usa veículo, para quem tem comércio, mas nós precisamos saber quem é que põe a cara dizendo que está nos representando. Que interesses são esses que está representando? Então, eu vou fazer a minha manifestação formal à prefeitura para saber o que esse cidadão realmente faz, tá? Para que ninguém tenha dúvida do papel de cada um nessa questão aí que implica a questão do trânsito lá na nossa região da Vila Arens. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho da questão dos requerimentos que foram rejeitados hoje e que diz respeito à manutenção de ações do Fundo Social de Solidariedade lá no Jardim Ana Maria. Bacana, né? Lá a gente pode ir de carro, quem tem carro. Agora, difícil mesmo é chegar lá de ônibus, chegar com transporte coletivo e saber o que está sendo ofertado lá. Por que o Fundo Social, que, na verdade, a verba poderia estar sendo vinculada à Secretaria de Integração Social, e isso nós já pedimos por indicação, já alertamos a Prefeitura de que só o Estado de São Paulo tem fundo social que primeira-dama fica fazendo distribuição de coisas. Isso tem que ser uma ação assistencial, profissionalizada, que não implique em ação política. Então, a gente quer realmente saber por que eu tenho que pagar um aluguel altíssimo, eu não tenho o valor aqui agora, mas é um aluguel que acho que é em torno de 4 a 5 mil reais por mês, para manter cursos do Fundo Social para uma seleta população que consegue chegar lá, que tem a informação do curso e que tem recurso para chegar até lá. Então, nós defendemos que qualquer ação social seja feita nos bairros. O centro comunitário não vai cobrar o aluguel, se a prefeitura for desenvolver um programa social. Vai lá no Fazenda Grande, do lado do condomínio de idoso, ocupa aquele espaço comunitário que está lá, as moscas, para fazer ação social junto aos idosos do bairro, que incluiria o condomínio do idoso. E está lá, as moscas. Eu vi uma atividade religiosa lá, de catequese, durante uma tarde, num salão imenso e sem qualquer outra atividade. Agora, no centro, no Jardim Ana Maria, que me parece que lá é bem provido de segurança, por isso que está justificado o aluguel, lá pode ser feito. Então, a prefeitura já está gastando aluguel demais, 51 mil reais aqui no viaduto Esperando Peliciari, para ter um espaço de almoxarifado, que em 3 meses a prefeitura construiria um galpão com a qualidade de tanto que teve que investir ali. Não sei quanto a saúde paga, quanto a educação paga, mas é um bom dinheiro para utilizar lá o local, a área. Então, nós pensamos que o nosso trabalho não é só acolher aqui as demandas da população, mas é fiscalizar o poder público e fazer sugestões.
Passou um minuto, quase 55 Obrigada, senhor segundos. presidente. Eu já estou encerrando para dizer que continuaremos nosso trabalho de fiscalização dos atos do Executivo e sempre que a comunidade nos solicitar, estaremos para ouvir, para atender os reclamos que são legítimos. Obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o vereador José Dias. Questão de ordem, né? Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Aproveitando enquanto o vereador se dirige à tribuna, só para fazer um convite à comunidade, a pedido lá da comunidade de São José, né? A Capela São José está realizando a sua festa julina. Essa Capela São José é lá do Mato Dentro, como todos vocês conhecem, ao lado da rodovia Constante Sintra, né? Então, no quilômetro 72. Então, eles vão realizar a festa lá, tanto no sábado, dia 6, como no dia 13 de julho. Por isso, a nossa festa julina. Então, pediu para a gente convidar, inclusive a tradicional quadrilha, que essa quadrilha aí é das boas, né? Não é a que a gente tem ouvido, infelizmente, por aí. E um fato interessante, né, nobre companheiro Val, que preside agora a festa junina, a quadrilha do passado, era um momento que os homens do campo tinham de festejar e agradecer a Deus pelas quadrilhas. Aí surgiu, né, os santos juninos, aí o Santo Antônio, São Pedro, né, e São João, que são os santos aí juninos que a gente fala. Mas era uma forma, uma festa do homem do campo agradecer a Deus pela bela colheita. Olha aí. Feito o convite para a festa julina pelo vereador Marcelo Gastaldo, lembrando a maneira do homem do campo agradecer a Deus. E a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças a Deus. Com a palavra, o vereador, Vossa Excelência, José Dias. Peço a palavra, senhor presidente. E atém, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público aqui presentes, né? Quero aqui agradecer a presença do nobre companheiro Jair Israel da Silva, o Ralph Milani Carvalho, ambos do Conselho Municipal da nossa cidade de Jundiaí. E tenho certeza também que ligou aqui, está nos ouvindo e assistindo, é o Nego do Fole, o animador dos programas realizado no Clube 28, nas quartas-feiras. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação e o carinho com as pessoas, principalmente da terceira idade. Foi uma imensa satisfação que na última sexta-feira, a pedido do nosso digníssimo presidente desta casa, nobre companheiro José Galvão Braga Campos, estive na respeitável Escola Senai, Conde Alexandre Siciliano, quando participei da solenidade de entrega de certificados aos alunos da 126ª turma de aprendizagem industrial e 9ª turma do curso técnico em plásticos. A mesa da respectiva solenidade foi composta pelo professor Paulo de Góes Vieira, diretor daquela instituição, senhor Mauritius Reiske Paraninfo, senhor Márcio de Andrade, gerente do RH da Siemens, Emílio Mesa Júnior, coordenador de qualidade da Siemens, José Gomes, técnico fiscal do Conselho Regional de Química, Ezequiel Alves de Oliveira, o vereador representando o prefeito de Itupeva, o senhor Ocimar Poli. Carlos Coutinho, capitão, representando o coronel Tec do 12º GAC. Gostaria também, senhores e senhoras, de salientar que também tive a honra de desfrutar de uma solenidade como aquela, uma vez que, muito orgulho, já fui aluno daquele nobre estabelecimento de ensino. Com certeza, a partir de agora, teremos mais jovens profissionais capacitados para enobrecer nosso mercado de trabalho. E agradeço o honrado convite que me foi feito quando representei o nobre companheiro legislativo de nossa cidade.
E temos certeza, senhoras e senhores, que estão bem ali os nomes dos convidados que participaram e também dos representantes das empresas Sadia, Melhoramentos Papéis, Cífico, Inox Laser, Neumayer, Tocfor. Nós temos a CRUP, Polof, Associação da Educação do Homem do Amanhã, a Guardinha, Rotary de Jundiaí, Irmãos Loquini, Teoto, Rexan, Takata Petri. E a gente agradece também a atenção especial da nobre companheira naquele momento, a senhora Marisa, do treinamento industrial daquele local. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui, próximo agora, até estava conversando com o presidente, no momento, o nobre companheiro Val, o início da construção da unidade básica de saúde da Vila Nambi, Jardim Santana, Nova República, Vila Cidadania e Rui Barbosa. Eu acredito que todo esse trabalho pela administração do nobre companheiro prefeito Miguel Haddad, esta obra está concluída e pronta para ser entregue àquela população. Um atendimento médico especial, com mais conforto e, com certeza, uma estrutura e qualidade de vida para todos aqueles que aguardaram ansiosamente essa inauguração, para que tenham um lugar mais tranquilo, dentro daquilo que as pessoas, quando procuram a unidade básica, ela procura, sentindo dor ou sentindo algo que realmente esteja preocupando o seu dia a dia. Então, portanto, o local vem trazer um conforto a todos. Eu quero aqui também registrar que nós estamos falando aqui do transporte coletivo, ou transporte de trânsito desta cidade, e sabemos das dificuldades que temos pelos bairros da cidade, que são os abrigos, os pontos de ônibus, e nesses pontos de ônibus, hoje a maioria deles não tem um abrigo sequer para proteger as pessoas, usuários do transporte coletivo, no momento da chuva, do sol, do frio, enfim, são todos momentos difíceis para essa sociedade que procuram um acordo, ou mesmo com as pessoas que realmente está ligado à administração pública. E esse pedido, essas reivindicações, nós já levamos ao secretário de Transportes, né, senhor Roberto Scaringella, para que possa ser feito algo a esse povo jundiaense, esse povo que realmente merecem e precisa dos nossos aplausos e dos nossos carinhos. Outra coisa que me preocupa também, senhor presidente, senhores vereadores, público presentes, é as calçadas da cidade de Jundiaí. Eu acredito que o prefeito Miguel Haddad esteja fazendo o levantamento técnico nesta cidade, para que nós possamos levar uma qualidade de vida a todos, especialmente os cadeirantes, deficientes físicos, que hoje eles utilizam os leitos das ruas, das avenidas, e não podendo usar as calçadas. Calçadas com degraus, calçadas com muitos buracos, calçadas que foi dito aqui, presidente, muitas árvores impedindo o trânsito do pedestre, como nós temos árvores nas calçadas da rua Fernão Dias, Pais Leme, de quase 40, 50, 60 de diâmetro. Ela ocupa com suas raízes longas, ela ocupa toda a calçada, e até mesmo danificando o próprio muro dessas residências. Então eu acredito que é um trabalho que vem aí ao encontro e à necessidade da população, especialmente dos bairros de periferias. E sabemos que hoje
temos um trabalho e a gente agradece tudo aquilo que a administração faz. E faz para o povo que realmente precisa do poder público. Então, portanto, eu quero aqui agradecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, especialmente no núcleo de submoradias, pelos diretores dos serviços públicos, que vem fazendo um trabalho honesto e digno atendendo aquela população. Para nós é um orgulho trabalharmos em prol de todos aqueles que nos escolheram para nos representá-los, ou nos representá-los dentro daquilo da nossa oportunidade, atender e ouvir a cada um das pessoas que nos procuram todos os dias, ou seja, na residência, ou no escritório, ou no gabinete, ou na própria rua. Mas é um trabalho que o nobre companheiro, presidente desta casa, sabe das dificuldades do que o vereador tem, principalmente andando pelas ruas da cidade de Jundiaí, não é verdade, presidente? E nós sabemos que temos outros trabalhos aí, a gente fica feliz porque foram trabalhos de longos anos reivindicando, como o Varjão 3, aquele trabalho que foi feito ali de canalização, de rede de esgoto, águas tratadas pelo DAI, ou pela DAI, aquilo para nós enriqueceu muito aquelas famílias, a iluminação pública, a energia elétrica, que também foi favorecida e levada àquele povo. E hoje, com todo esse trabalho e essa dedicação, principalmente desse vereador e de outros também que passaram pelo Novo Horizonte, 1, 2 e 3, eu espero que será concluída a obra de pavimentação, canalização de águas pluviais e galerias no Novo Horizonte 3 e 2. Então, portanto, para nós é um orgulho trabalhar para o povo e trabalhar realmente levando o que eles precisam. Não são todos itens que nós resolvemos, mas a maioria nós pedimos e solicitamos para até outros órgãos que possam nos socorrer e dar uma oportunidade para essas pessoas que nos procuram todos os dias. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui primeiramente agradecer por esta oportunidade, nesta manhã, entrando nesta tarde, 13 horas desta terça-feira, agradecer a Deus por esta sessão tão tranquila, uma sessão que realmente de bons entendimentos e paz entre nós, vereadores, funcionários desta casa, que a maioria das vezes nunca esqueci de agradecê-los ou agradecê-las, cada um deles ou delas, daquilo que realmente foi feito para o vereador e sim para o cidadão José Dias. Então eu fico muito feliz e quero agradecer também todos os ouvintes da Rádio Cidade que sempre nos ouvem e nos damos uma grande oportunidade para que nós possamos levar a conhecimento de toda a população do que é feito pelo Legislativo que é sério e conduz um trabalho de honestidade para a população jundiaense. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito obrigado. Muito bem, usou a palavra o vereador José Dias e o próximo orador inscrito é o nobre vereador Durval Olato. E tem a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, demais ouvintes que nos ouvem aí pelos diversos meios de comunicação, queria falar de vários assuntos referentes aí à semana que passou. Um deles é que tive informação de duas pessoas amigas que entraram com mandato de segurança na justiça aqui de Jundiaí. O juiz deu parecer parcial relativo ao concurso público dos agentes comunitários. Pelo que soube, parecer ele é parcial por conta de estar muito em cima o concurso e o juiz não querer causar nenhum transtorno, porque o advogado pediu a
suspensão do concurso, da realização do concurso, porque era um concurso público que pedia e permitia a inscrição somente de pessoas que residissem em alguns bairros. Noutra ponta, pontuava quem já era agente comunitário de saúde, que fazia um curso somente e exclusivo daqueles que já exerciam essa função de maneira contratada. Nós aqui da Câmara já alertávamos isso, que tinha problemas essa forma de concurso e contratação que o prefeito queria fazer. O juiz deu parecer pedindo para que não fossem computados nenhum das pontuações que os atuais agentes comunitários tinham, e vai analisar, inclusive, agora a suspensão do concurso. Porque a nossa proposta, que defendemos de uma maneira mais clara, de uma maneira mais aberta, o agente comunitário de saúde, o programa Saúde da Família, mais integrado com as unidades de saúde, nós sabemos de outros municípios que fizeram seleção pública e contratação via CLT, e muito mais ágil e eficiente do ponto de vista de contratar a pessoa da comunidade e garantir que ela possa continuar exercendo esse trabalho na comunidade. No concurso público, pasmem, senhores, se a pessoa mora de aluguel e diz que mora no bairro, e depois de passado no concurso público, comprar uma residência até em outra cidade da região, ela não pode ser demitida, porque o concurso público dá a ela uma outra condição, não é? Então, nesse sentido, nós já alertávamos aqui e o prefeito, lamentavelmente, não acatou a sugestão, portanto, vai ter os desdobramentos aí que nós sabemos. Eu, de minha parte, enviei também ao Tribunal de Contas do Estado, mostrando esta irregularidade. Aliás, já apontada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que não poderia ser feito dessa forma, recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça daquele estado. Portanto, lamentavelmente, o programa pode até demorar a voltar à ação na cidade de Jundiaí, porque não foi conversado nem direito com o Conselho Municipal de Saúde. Muitos conselheiros assinaram uma manifestação dizendo que queriam anulação do concurso também, em virtude de não se ter conversado adequadamente sobre a forma de contratação e a forma como vinha sendo implementado no município. Uma outra atividade que eu gostaria de tratar também é relativa à situação viária da Ponte São João. Nós estamos propondo, estaremos encaminhando aí a alguns moradores, comissão do plano diretor e outras entidades, uma proposta formalizada do que já tínhamos feito, né, de uma maneira mais pública, porém não formal, sugerindo algumas outras propostas para adequação viária, solucionar o problema do trânsito que liga centro e os bairros da região da Ponte São João, e ainda por cima evitando desapropriações residenciais. São alternativas que, como vereador, eu tenho que fazer esse papel. Ouço parte da população, tenho que defender a ideia de uma parcela da população que deseja trabalhar outras propostas, e fiz isso. Fiz isso com a ajuda de alguns companheiros do Partido dos Trabalhadores que me procuraram, deram sugestões, o Celso Arantes, Douglas Yamagata. Fiz isso por orientação, inclusive, do Eliseu e do Dr. Sutti, né? A sua filha Lívia Sutti, arquiteta, e a sua nora, Daniela da Câmara, também colaboraram nesse projeto, assim como outros moradores, como já havia dito. Então, desta forma, nós estamos apresentando projetos alternativos sem desapropriação dos moradores, mas que podem resolver o problema do trânsito, escoando, né, sob e sobre a ferrovia dos dois lados do atual viaduto São João Batista, que seria uma forma de você transpor a ferrovia, né, sem desapropriações, mas criando canais de escoamento do trânsito e ainda utilizando o viaduto São João Batista. Ou seja,
certamente poderia contribuir muito para a melhoria do trânsito naquela região e facilitar, inclusive, a vida dos moradores que continuariam morando nas suas residências e aqueles que, porventura, entenderem que, vamos dizer assim, o progresso chegou muito próximo à sua residência, de repente ficou um pouco mais barulhento a sua casa, né, devido ao trânsito novo que foi criado, ele vai conseguir, muitas vezes, um valor melhor da sua casa, porque certamente ela poderá ser utilizada até para fins comerciais. Da maneira como a Prefeitura vem apresentando agora, vai gastar cerca de 8 milhões de reais com desapropriações dos imóveis residenciais. Eu creio que não tem 8 milhões sobrando nos cofres da Prefeitura. 8 milhões dá para se fazer muita coisa. E se a gente evitar gastar numa desapropriação e resolver o problema de trânsito, sem dúvida nenhuma, muitos outros bairros, inclusive na Ponte São João, que precisa de melhorias, agradeceriam sem dúvida alguma, porque é uma solução mais econômica e que pode atender à demanda daquela população e de toda a sociedade por um trânsito melhor. Queria também informar que começou essa semana o Cerco de Jericó. É uma atividade tradicional da Renovação Carismática Católica de Jundiaí, realizado neste ano num dos pavilhões ali do Parque da Uva. Ontem, eu como professor universitário tive que dar exames para os alunos, não era um dia que me possibilitava ir até esse evento, mas com certeza num desses dias eu comparecerei lá para ver muitos amigos e participar desse evento da Renovação Carismática Católica, que participo já há muitos anos, né? Então, de uma maneira menos intensa agora do que no passado, né, em virtude de outras atividades profissionais, mas respeito tanto o movimento e as suas manifestações que incluí aqui nessa casa um projeto de lei que está em tramitação, incluindo no calendário municipal de eventos de Jundiaí essa tradicional manifestação de fé, assim como tem de outras religiões, Marcha para Jesus, dos evangélicos, né? Então eu quero incluir também, é uma manifestação num local fixo, não é? No mês, que é sempre o mês de julho, começou essa semana, mas vai adentrar o mês de julho, né? Junho, julho, e nós vamos garantir com isso que o município reconheça que é um evento que reúne aí 4, 5 mil pessoas todos os dias da semana em que ocorre o Cerco de Jericó. Também gostaria de dizer que eu venho insistindo para que a Prefeitura contrate 250 novos guardas municipais. Vou continuar insistindo isso de maneira convicta e sempre, né, continuadamente, para demonstrar que é bom criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Eu tenho algumas dúvidas, mas creio que pela manifestação de muitos e até indicações que fiz nesse sentido, entendo que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e ambiental, para mim, eu acrescentaria essa questão ambiental também na Secretaria, para que possa fiscalizar melhor a nossa segurança e a preservação do meio ambiente. Mas só isso não é o suficiente. Eu entendo que nós temos menos guardas por habitante do que Cajamar, do que Itupeva, do que Várzea Paulista, e já está na hora de Jundiaí contratar novos guardas. Nós temos uma carência para se equivaler a essas cidades que eu acabei de citar, de mais 250 guardas, porque eles fazem 3 turnos, além dos equipamentos e dos veículos. Mas se não se contrata, não se treina os guardas municipais, nós não vamos ter mais rondas nas escolas, nós não vamos ter mais rondas nas nossas bairros e vilas da cidade. Enfim, precisamos da contratação urgente de mais 250 guardas. E eu quero continuar insistindo nisso, defendendo isso, porque só assim, em caráter complementar, o município de Jundiaí vai poder oferecer mais segurança para os nossos cidadãos. Não adianta a gente mudar somente a política, o conceito, se a gente não contribuir com a nossa parte de maneira objetiva, contratando mais 250 guardas municipais e começando já, não esperando determinadas implementações. Eu acho que
Contratar mais guardas é sempre muito bom para um município que vem sofrendo muito com a criminalidade. São essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Usou a palavra, Vossa Excelência, o vereador Durval Orlato. Próximo orador inscrito é o vereador pastor Roberto Conde. Em sua ausência, o próximo orador inscrito é o meu companheiro de bancada, o vereador Marcelo Gastaldo, do PTB. E tem a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, queria iniciar minha fala sobre as visitas que ocorreu principalmente no final de semana, né? Festa, mês de junho e julho, festas juninas e julinas que nós temos aí. Eu queria primeiro agradecer o convite feito pelas escolas de Jundiaí e, na medida do possível, até em função de inúmeras festas, a gente poder participar junto com a comunidade. Eu estive lá na escola Fábio, lá do bairro Guardadouro, e na escola do Morada das Vinhas, não é? Um abraço carinhoso à diretora Nilda, lá do Morada das Vinhas. Inclusive, parabenizar alunos, pais, as mães, os professores e os funcionários que fizerem parte, né, dessa festa tão tradicional que, felizmente, ainda mantemos em nossa tradição em Jundiaí. Queria também agradecer e parabenizar o convite pelo o final do projeto lá de solidariedade, inclusive anunciado por esse vereador. Um trabalho realizado na escola Padre Manolito Manique, lá do Parque Secap, com a organização da professora Cida, que tem como coordenadora da escola a Rose, e o vice-prefeito Jurandir. Um trabalho muito lindo, mostrando aos jovens, senhor presidente, a necessidade de sermos solidários. Eles fizeram arrecadação de alimentos e roupas, distribuíram tanto uma parte lá na própria comunidade, como foi destinado uma grande quantia também lá para o Grendac. Inclusive, os alunos e pais tiveram a oportunidade de conhecer o belo trabalho realizado pelo Grendac aqui na nossa cidade. E no evento, teve a visita do nosso prefeito, Miguel Haddad, juntamente com o vice, Luiz Fernando, né? Tiveram os momentos lá, conversando um pouco com a comunidade lá da região do Secap. Então, parabéns pela iniciativa da escola e agradecer a visita do prefeito e do vice-prefeito na nossa região. Continuando ainda as festas desse final de semana, já com alguns convites ali da creche, tanto do Tulipas como do Morada das Vinhas, que também estarão realizando as suas festas nesse final de semana, né? Lá no Tulipa, na creche Vladimir Savoy, e no Morada das Vinhas, a creche João Fernandes Neto. E um convite também lá da comunidade São Pedro da Vila Marlene, que esse final de semana estará realizando, né, a sua festa junina e um momento de louvor aí a São Pedro, que é o representante daquela comunidade, né? O patrono, né? O padroeiro ali, o São Pedro. Então, final de semana, sexta, sábado, domingo desta semana. Algumas indicações que nós fizemos, eu queria destacar algumas, até pela necessidade e a preocupação que os moradores ali da região do Parque Centenário, Corrupira, tem passado em função de alguns incidentes, senhor presidente, com assaltos em função, às vezes até da falta de iluminação, a situação propícia para essa situação. Inclusive até o próprio padre Carlos lá teve que passar por esse incidente, roubaram o seu carro, inclusive na passagem ali do pontilhão, ali do Parque Centenário. Então, nós estamos pedindo para que faça uma sinalização, uma iluminação adequada e, inclusive, intensificar a ronda naquela região, que, infelizmente, tem aumentado e preocupado muito os comerciantes, moradores daquela região, da região norte.
Então, lógico que não só a iluminação resolva o problema, mas ajuda e ajuda muito. No final ali da André Costa, que bifurca, né, com a Geraldo Dias, o começo da Nicola Sieri, que é acesso lá ao Parque do Coupira, próximo à Igreja Católica, na passagem sob a linha do trem ali também, que é bem próximo ao Jardim Celeste, né, que está inclusive fazendo a pavimentação do local. Então, que se faça toda aquela região ali, tanto essa questão de iluminação, principais pontos, mas principalmente a questão de ronda para aquela região, que tem solicitado não só esse vereador, as outros vereadores, diretamente à prefeitura, mas que se tome providência no sentido de vamos dar um apoio maior à nossa comunidade. Eu tive esse final de semana, inclusive com o vereador Zé Dias, eu queria agradecer o espaço que foi dado a convite do Afonso Pereira na rádio para falar um pouco daquela polêmica que virou aqui, senhor presidente, uma moção da minha autoria que foi em função do meu repúdio em relação ao livro que está sendo colocado à disposição das nossas crianças na rede estadual de ensino. E que eu tive a oportunidade de, primeiro, esclarecer o conteúdo da moção, que muitas vezes acaba ficando na dúvida. E eu fico muito feliz, senhor presidente, Val, que no momento me apoiou, inclusive teceu palavras de pessoa que tem um compromisso com a entidade familiar e principalmente temor a Deus, naquilo que nós entendemos a preocupação de colocar um livro, né, para nossas crianças. E foi justamente isso que nós tivemos lá no programa, que ninguém aqui estava fazendo alguma ação contra o autor, né, que se fala que é um renomado, né, autor, cartunista e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Nossa preocupação é com que tipo de material nós estamos colocando à disposição das nossas crianças. E quem faz essa triagem? A responsabilidade que essas pessoas têm naquilo que os compete, que é fazer a triagem do material que será colocado à disposição das nossas crianças. E, principalmente, aonde está sendo investido o quê? O dinheiro público. Uma coisa é você ter um livro lá exposto numa livraria, qualquer um vai lá, tem o direito de comprar, de colocar dentro da sua casa, mostrar para o seu filho e se achar que é assim interessante. Mas a partir do momento que o dinheiro é público e as crianças não são, né, daquele autor, então eu acho que a preocupação é muito grande nesse sentido, de o que nós estamos colocando para que nossas crianças tenham acesso. E, inclusive, foi muito legal a conversa que nós tivemos lá com o Afonso Pereira. Inclusive, essa semana já estive com a dirigente aqui de ensino, né, a professora Helena Boldrin, que também teve acesso, teve as preocupações, só que ela mesmo disse, isso é um material que vem direto do MEC, nas mãos da diretora. Então, não passa pelo crivo estadual. Ela vai direto num pacote e é o apelo que eu estou fazendo agora, que as diretoras que me ouvem, embora mesmo não ouvindo, essa mensagem será passada a cada uma delas, porque eu vou fazer questão de enviar cópia desse material, tanto da moção como os artigos que eu tive acesso, que me motivou a fazer essa moção, para que elas se sensibilizem em simplesmente não catalogar, porque da mesma forma que ele não é obrigatório, ele também não é obrigatório a ser catalogado pela direção da escola. Então, é um apelo que eu vou fazer, sim, pelo menos na nossa região, o que compete à diretoria de ensino, né, a abrangência da diretoria de ensino da região de Jundiaí, eu estarei fazendo um apelo direto com cada diretora da escola. Inclusive, estou fazendo um apelo aos outros órgãos que também têm muita motivação, a questão da cúria diocesana também, para que façam um trabalho. Sei que o vereador Val, que me escuta atentamente, já fez essa mobilização também. Então, para que a gente coloque um material adequado com a idade de cada criança. É essa que é a minha preocupação. No que o dinheiro público está sendo aplicado e de que forma apelar, fazer eu vejo isso aqui um apelo
para que as crianças se motivem a ler. Eu acho que não é por aí. Para você motivar a leitura da criança, você tem outros meios, que não é a pornografia excessiva para despertar essa vontade de fazer a leitura. Então, cenas que incentivam a pedofilia, quebrando a entidade familiar, a agressão familiar, a questão de homicídio, de estupro, tudo isso está ali. Simplesmente acesso a crianças aí de 11 anos ou até mesmo, né? Porque a própria direção às vezes não tem o controle de quem tem acesso a um livro na biblioteca. Então, essa era a minha preocupação. Fico feliz de muitas pessoas estarem apoiando e entendendo qual que era o apelo desse vereador, que era justamente que as pessoas que fazem essa triagem o façam com responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Eram essas as palavras do vereador Marcelo Gastaldo na sessão de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, até para reforçar as palavras do nobre companheiro Marcelo Gastaldo, e referente à educação e também daquilo que é desenvolvido na nossa cidade, para o nosso povo, né? Hoje nós assinamos juntos, né, eu e o vereador Val, o projeto de lei que para esses conjuntos habitacionais que será construído em nossa cidade, para que quando for iniciado todo esse processo, ele vem com toda estrutura, né, no qual nós citamos aqui de alguns conjuntos habitacionais, como Novo Horizonte, Vista Alegre, onde o nobre companheiro até faz um trabalho brilhante lá dentro. E aí é o projeto de lei de minha autoria e de autoria de Vossa Excelência, né, para que exista dentro desse padrão de conjunto habitacional tudo aquilo que realmente a população precisa, especialmente a área comercial. A área do poder público, o poder público pode ter a creche, a escola, enfim, uma série de coisas nesse projeto. A gente espera que isso vai ser votado pelos senhores vereadores e vai ser aprovado, e o prefeito acata também dentro desse trabalho todo, essa preocupação dos vereadores, para que nós possamos amanhã ter um conjunto habitacional à altura daquilo que realmente foi colocado àquelas pessoas e elas se sintam no conforto e na qualidade realmente cedida a elas. Perfeito, nobre vereador. E tudo isso para proporcionar cada vez melhor uma estrutura familiar, né? O que não foge do assunto do nobre vereador Marcelo Gastaldo. Louvo a Deus pela vida de Marcelo, por ter apresentado esta moção de repúdio, embora foi bem polemizado, bastante polêmica com os outros vereadores, mas deixou o nobre autor da moção bem claro, nada contra o autor do contrato, que deveria ser com Deus, né? Mas para ter um conteúdo desse não se pode intitular dessa maneira, mas foi compreendido agora. O autor é um bom e conceituado escritor, sem dúvida, faz quadrinhos, já bem reconhecido. O que se não pode é comprar essa literatura e destinar para onde foi destinado, segundo a visão deste vereador, de acordo com a moção. Quero parabenizá-lo. Antes de encerrar, já se esgotaram as inscrições dos novos vereadores, presto minha última homenagem. Eu iria ler hoje um requerimento na tribuna ao senhor Anésio de Oliveira. Senhor Anésio, figura ilustre de Jundiaí, pai do companheiro vereador Julião, expoente da educação, não nasceu em Jundiaí, tornou-se cidadão jundiaense em 2002, através do decreto legislativo de número 858, honraria concedida por esta casa. Perdemos o saudoso professor no último dia 16, agora, aos 86 anos de idade. É imensurável o momento de dor e de perda. Também, nestas horas, que temos nos aferrar à genuína fé, o amor, né? A graça divina. Assim sendo, eu quero desejar a toda a família, e eu sei que todos os vereadores desta casa, o sincero pesar
na esperança que Deus console neste momento de profunda consternação. E deixo aqui o Salmo 116, a toda a família, o versículo 15, que diz assim: preciosa é a morte dos seus santos ao nosso Deus. Deus recolhe de uma forma, porque é uma vida preciosa. Sendo assim, solicito aos nobres vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Está registrado. Graças. É de lei, né, presidente? Com 5 vereadores presentes, 11 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.